A gente sabe que há uma suposta amenidade ali entre os dois candidatos, mas ainda com muitas cutucadas, aquela uma estilingada de um lado, outra estilingada do outro. Você acha que esse discurso de não violência consegue se sustentar ou não, fica só no discurso mesmo? Acho que a grande pergunta, Aros, é como é que o Bolsonaro vai reagir a isso. Que essa ia ser a estratégia do PT, do Haddad, estava bem claro, porque eles vão tentar se mostrar aí como um lado moderado, como um grupo moderado frente ao extremismo que seria o Jair Bolsonaro. Agora a questão é, o discurso do Bolsonaro, de fato, ele sempre enfatizou muito a violência. Violência no combate ao crime, por exemplo, a violência contra a corrupção, contra a corja dos políticos, contra todo o establishment, contra todo o sistema que aí está, e ele se apresenta até de uma forma quase que revolucionária contra tudo isso, e de uma forma bastante enfática. A questão é, será que ele vai também maneirar esse discurso? Ou vai manter aí, como manteve, por exemplo, na entrevista do Pânico aqui, manteve a coisa um discurso bastante agressivo, bastante enfático no combate violento aí, o que ele percebe como mal, assim, um discurso inflamado. A questão é se ele vai mudar ou não. Ele conquistou até agora tudo que ele tem graças a esse discurso mais inflamado, né, deixando as pessoas assim a flor da pele para querer enfrentar isso que é visto como uma classe política corrupta, de esquerda e todo o resto. Vamos ver como é que o Bolsonaro reage a isso, que essa seria a estratégia do PT, me parece bastante claro. Assim, o PT, nesta eleição, não inflamou o discurso, como já fez em outras, inclusive. O PT inflamava muito o discurso lá atrás. Nessa, ele, pelo contrário, ele apresentou, não, vamos lembrar dos tempos bons do Lula, as coisas do Lula, o Lula. Essa ia ser realmente a estratégia do PT, não ia ser partir para uma guerra, partir para inflamar as paixões aí. Mas tem uma coisa que me chama atenção nesse caso específico, é que a gente tem falado tanto sobre a polarização e sobre como as pessoas estão reverberando isso na rua. E ontem, curiosamente, encontrei um amigo aqui embaixo na galeria, e ele trabalha, jornalista também, trabalhou no primeiro turno da eleição e tal, e ele falou sobre o clima diferente nas ruas. As pessoas, no dia da votação, em geral, não é uma festa, mas há uma leveza que a gente não encontrou nesse primeiro turno. E eu fiz o périplo com as votações da família em colégios diferentes, tal, a minha própria votação, e depois vim para cá. Então eu passei por alguns lugares no domingo antes de vir aqui para a rádio, e reparei isso também. Eu acho que, de algum modo, os candidatos estão com o receio de que um freio se perca e que o pior já aconteceu. Nós já tivemos mortes, tivemos episódios de violência, etc. Mas que o freio se rompa de uma vez só e que algo ainda mais dramático possa acontecer. Você acredita nesse encaminhamento? Isso seria possível, dado o calor da situação, ou você acha que não? Apesar de tudo, fica só num embate de ideias ali? Não, eu acho que o clima pesado, esse clima de um ressentimento forte de ambas as partes, uma pela outra, isso continua. Eu não sei se os candidatos aí têm tanto receio, tanto medo assim de que algo se perca, que um freio moral se perca, mas eu também não acredito que a gente se encaminhe para uma guerra civil, nem nada muito sério assim. Mas o que vai acontecer é esse clima pesado continua, atos de violência pontuais continuam, e de alguma maneira ou de outra, os candidatos, por exemplo, se surge um monte de ataques homofóbicos aí, supostamente em nome da campanha do Bolsonaro, tem que ser investigados, vamos ver se será que é isso mesmo, será que esses ataques são reais mesmo e tudo mais. Em sendo, qual seria a postura do ideal de um candidato? Apenas se dizer, não, eu não tenho nada a ver com isso, vocês não têm nada a ver comigo, ou reconhecer e tentar mudar o tom do discurso para parar de incentivar esse tipo de coisa, né? Até agora, pelo menos o que a gente viu da campanha foi mais não tenho nada a ver com isso. Não controla a militância. Não controla a militância, e você nem devia votar em mim porque eu sou contra a violência. Sem nenhum tipo de mostra que reconheça que essa polarização da sociedade, essa violência na sociedade e a volta, talvez, até de alguns ódios sociais, não tenha acontecido puramente por acaso, né? É parte também de um clima político, de uma construção e de uma guerra de discursos que se dá aí no nível dos candidatos.